Como se sair bem num processo seletivo para vendedor técnico? Olá, seja bem-vindo à Conversa Prática, eu me chamo Luiz e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas pequenas perguntas que são importantes que você faça durante o processo seletivo que você vai estar participando para que, consequentemente, você tenha um bom resultado assim que você for aprovado. A primeira coisa que eu recomendo que você saiba é se a vaga pela qual você vai estar participando é uma vaga de vendedor interno ou de vendedor externo. A diferença do vendedor interno para o externo é que o vendedor interno ele é aquele vendedor que costuma fazer mais as vendas por telefone, por WhatsApp, por e-mail, costuma trabalhar muito na parte de elaboração das propostas comerciais para os clientes e ele acaba fazendo aquele atendimento mais passivo, vamos falar dessa forma, que é aquele atendimento mais distante, você não conhece tanto a realidade do cliente. Já o vendedor externo é aquele vendedor de campo, é o vendedor que vai visitar os clientes, que vai propriamente dito olhar como é que é a operação do cliente e ofertar para ele in loco as soluções que a empresa vai vender e, consequentemente, é um vendedor que vai estar mais na rua, seja viajando ou indo para o cliente e voltando caso o cliente seja próximo. Saber dessa diferença desde o início é você entender como é que vai ser o seu comportamento. Se você é um vendedor que está acostumado a trabalhar na rua, mas vai participar de um processo seletivo para vendedor interno, é bem possível que você fique um pouco desconfortável no início, é bem possível que você acabe um pouco frustrado, porque você está acostumado com a dinâmica da rua, das visitas, de olhar os clientes, de ver as aplicações. Agora, se você é um vendedor interno, ou ainda se você está começando agora na área de vendas, é importante que cair no campo já de cara é um pouco temeroso. Por quê? O campo ele exige do vendedor um pouco mais de experiência naquilo que ele pode oferecer para o cliente. Então, é bem importante que todo vendedor externo, pelo menos na minha metodologia que eu faço com os vendedores que eu contrato, eu basicamente peço para que, caso ele tenha ou caso ele deseje ser um vendedor mais externo, mas que ele passe um período de pelo menos 3 meses dentro de casa, né? Que ele passe conhecendo as soluções, os produtos, as pessoas que ele pode contar e a dinâmica da empresa. E aí sim, ele acaba estando livre, vamos falar dessa forma, né? Para poder ir visitar os clientes. Um outro ponto importante de você saber e conversar durante o seu processo seletivo é como é que funciona a dinâmica da venda. Não necessariamente a pessoa que vai estar cara a cara a você, ela vai ter esses números mastigados, mas é importante que você pergunte para ela quais são os produtos principais que a empresa vende, qual é o ticket médio de cada venda, qual é a quantidade de novos clientes que entram nessa empresa por mês, ou por ano, ou por trimestre? Como é que é feito o processo de novos clientes? Se é o vendedor que faz, ou se há uma área de pré-vendas na empresa, ou ainda uma área de inbound marketing que faz a qualificação e a geração dos leads aí do cliente. Se você não sabe o que é lead, dá um Google aí e já pesquisa lead. Nada mais é do que os clientes que entram em contato via redes sociais ou via e-mail e deixa lá o cadastro com algum tipo de interesse. Então, saber como é que vem esses clientes novos é muito importante para que você esteja preparado caso você seja selecionado para a vaga também. Um outro ponto muito importante também é a taxa de conversão das propostas. Ou seja, você precisa saber a quantidade média que são emitidos de propostas por semana, por dia ou por mês por um vendedor e qual é a taxa média que esses vendedores têm para converter essas propostas. Então, pensa comigo. A taxa de conversão nada mais é do que eu emito 100 propostas, fecho 25, a minha taxa de conversão é 25%. Se eu quiser dobrar o meu resultado, eu preciso emitir 200 propostas. Isso são valores médios que a maioria das empresas acaba tendo para poder saber como é a eficiência operacional do processo. Um outro ponto também que é mega importante é como é que é o processo de elaboração das propostas e o processo de gestão comercial. A elaboração das propostas, muitas vezes, ela pode ser extremamente manual, você tem que abrir um Excel para calcular, tem que abrir um Word para elaborar a proposta e naturalmente mandar para o cliente, você tem que olhar as listas de preço e baseado na lista de preço especificar a solução para o cliente e aí sim elaborar o preço de venda, ou então pode ser totalmente automático, você abre um sistema, seleciona os produtos que você quer, seleciona o perfil do cliente e manda a proposta e está tudo certo. Então saber a quantidade, o volume de trabalho que você vai ter para elaborar uma proposta ajuda
ajuda muito. E na parte de gestão, é saber principalmente o seguinte: eu elaborei 10 propostas nesse mês. Existe algum software que me avisa como é que é o follow-up dessas propostas? Quando eu tenho que dar o follow-up? Existe algum CRM dentro da empresa, ou seja, algum software que me diga qual é o cliente que eu estou atendendo, qual é o histórico desse cliente, ou eu vou ter que pegar tudo isso do zero, garimpar lá nas informações, nos Excels, no sistema e correr atrás disso. Saber dessas informações de forma prévia vai ajudar você a saber se você está entrando numa empresa, tem processo de gestão que está preocupada em acelerar o processo comercial, ou se você vai entrar numa empresa que tem um processo muito manual, que vai te dar muito mais trabalho para você vender. A função do vendedor, o que é? É atender o cliente, é receber aquelas demandas que ele tem e customizar essas demandas para uma solução que atenda a ele. Mas se você leva, por exemplo, 1 hora para especificar uma demanda de um cliente e leva mais 25 minutos ou 1 hora para fazer a proposta e mais 1 hora para botar no sistema e etc., a sua eficiência operacional é muito baixa. E se ela é muito baixa, você está perdendo tempo com burocracia, enquanto você deveria estar ganhando tempo vendendo mais e tendo mais resultado, atingindo a sua meta e botando dinheiro no bolso da comissão. Esses são os principais pontos que eu, Luiz, procuro atender ou procuro passar para as pessoas que eu estou entrevistando, para os meus vendedores técnicos quando eu estou entrevistando eles. E caso eu vá passar por algum tipo de entrevista que seja para a área de vendas técnicas, eu com toda certeza vou me preocupar com esses valores. Fazendo uma revisão bem rápida aqui, a gente falou então de ticket médio, falou de processo de vendas e elaboração de propostas, falou de conhecer o perfil dos clientes, de taxa de conversão de propostas, e os demais eu deixo para vocês colocar aqui no comentário para saber se vocês prestaram atenção no vídeo e ficaram até aqui no final. Deixa um curtir aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, tem vídeo novo toda segunda e toda quinta-feira às 19 horas e segue a gente lá no Instagram, @conversaprática e @euluizgarcia. Tem conteúdo novo quase todo dia, a gente está ajustando isso, mas entra lá, deixa um comentário, manda um direct que a gente vai ter o maior prazer de trocar uma ideia com você, vendedor técnico que está passando por alguma dificuldade, queira mudar de empresa, chama a gente aí que a gente dá uma mão. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.